Seja bem-vindo a mais um podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E hoje nós iremos falar sobre o livro Inquérito do Fim do Mundo. E nós temos uma convidada especial que já veio aqui para falar sobre desarmamento, bandidolatria, que é a juíza Ludmila Lins Grillo, que inclusive escreveu também para esse livro. Esse livro é uma organização da Cláudia Piovesan, é um livro que tem vários artigos. O nome completo do livro é Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro, da editora EDA. Tudo bem, Ludmila? Como é que você está? Tudo bom, Oliver? Mais um prazer estar aqui com vocês de novo. Oi, André, boa noite. Prazer aí. Oi, pessoal que está assistindo aí o Oliver Talk. Estamos aí pela segunda vez, né? Pela segunda vez. É uma honra tê-la aqui conosco. Honra para mim também. E para acompanhar, o nosso amigo André Assis Barreto, ou bruxão petersoniano. Correto, André? Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Ludmila. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu dei uma colada, assim, eu assisti, o Luciano também assistiu sua entrevista com a Leda Nagli. Lá era a terceira vez, aqui é a segunda. Mas calma que a gente chega lá também. Lá eu peço música, aqui só na próxima. Isso é muito interessante. Eu quero começar esse assunto antes da gente ir para o livro, exatamente. Muitos dos nossos, o pessoal que acompanha o podcast Oliver Talk, eles sempre falam sobre lançamento de livros, porque eles sabem do problema. Só Patrícia Mello, Zizek, Márcia Tiburi, só o pessoal, por assim dizer, tem um espectro político mais à esquerda, lançam livros e fazem a narrativa, não é? Então o pessoal fica, quando vocês vão lançar livro, quando não sei o quê, tem que lançar. Então, pessoal, a Ludmila lançou o livro, finalmente. Não finalmente que você lançou agora, mas assim, é realmente uma coisa que nós precisamos, né? Porque é um trabalho, a gente sabe que Twitter, rede social, é um combate, ou pelo menos é um tipo de argumentação que vai sumir depois de 5 minutos. Tanta coisa que acontece naquele momento, mas um livro ele serve justamente para que no futuro, quando o pessoal for estudar o que está acontecendo, possa saber o outro lado ou também outros detalhes que normalmente não se conta, né? Tanto é que eu e o André fizemos a análise do livro da Patrícia Mello, não é, André? Sobre as fake news. E assim, ela colocou, né, toda a versão dela. Quem quiser pode ouvir aqui no nosso podcast Oliver Talk, aquela parte que a gente já conhece. Nada do que, se você for pesquisar, por exemplo, no jornal, foi tudo que ela escreveu sobre como funciona o inquérito, quem são as pessoas envolvidas. Eu sofro demais porque as pessoas me atacam no Twitter e por aí vai, por aí o gabinete do ódio. E aí nós vemos agora um livro justamente contando também, trazendo argumentação, um fato da história, algo que não está preso a um espectro que muitas vezes é dominado somente pela ideologia. Às vezes a ideologia é mais forte do que os próprios fatos, não é? E nós vemos finalmente o pessoal da editora EDA, e não é só a juíza que escreve naquele livro, tem outras pessoas também, inclusive o Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, lançando o livro para poder fazer que eles também não tenham simplesmente a narrativa e contar os fatos de uma maneira mais, como posso dizer, mais correta. Então, parabéns, primeira coisa, parabéns pelo lançamento do livro, era isso que a gente estava precisando, e era o que os nossos amigos, seguidores do podcast estavam cobrando direto, né, André? Não, inclusive sobre esse assunto aí, para levantar a bola para a Ludmila cortar aí nessa primeira pergunta, então o pessoal, existe toda a live nossa, principalmente agora que a gente está fazendo esse trabalho de analisar livros do pessoal do lado de lá, né? O pessoal, não, quando é que vocês vão publicar livros? E eu trabalho como editor também, então eu sei que as pessoas têm no imaginário, não é maldade, não é uma coisa assim, putz,
vou lá na maldade cutucar, mas as pessoas acham que livro é que nem pastel, né? Você encosta na barraca, fala, me vê 2 aí, um de queijo, um de carne, e em 5 minutos está pronto, e não tem custo, não tem trabalho, não tem um processo aí para publicação de um livro, né? Para feitura e publicação de um livro. Mas tem, né? Então, um dos problemas, a gente não está publicando um livro por semana porque não dá, né? Primeiramente porque não dá. E num segundo momento, por quê? Enquanto o pessoal, a elite do mainstream esquerdista aí tem acesso aos maiores grupos editoriais, nós não temos. Então a gente tem aí a Cláudia Pelvezan, a doutora Cláudia Pelvezan, o marido dela, que criaram a EDA, né, que é Educação, Direito e Alta Cultura, a editora. Eu fiquei sabendo da criação da editora momentos antes assim, da criação, e falei, nossa, é uma iniciativa excelente, né, espetacular, tem muito mercado, né, tem mercado, eu falo que para quem é conservador e quer ter uma editora, não existe concorrência, num certo sentido, porque tem material para todo mundo, dá para todo mundo publicar muito, e sem um cruzar o caminho do outro. Mas, então, nesse sentido também, eu parabenizo a Ludmila aí por fazer parte desse projeto. Eu não estou com o meu exemplar aqui ainda, porque ele está, nesse momento, em algum vórtice do universo entre minha casa e os Correios, mas eu tenho fé que um dia ele vai chegar. Mas eu sei que o livro, a inspiração da Cláudia foi no livro Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin. E aí tem um problema, e aí é que eu quero passar a bola para a Ludmila, que quando eu comecei a falar publicamente sobre política, eu não era ninguém, hoje eu continuo não sendo ninguém, mas eu sou um ninguém um pouquinho maior do que o ninguém que eu era antes. Mas quando eu comecei a falar disso publicamente, o que eu tinha na minha cabeça era o seguinte: eu preciso falar disso, porque daqui 50 anos, se alguém achar isso que eu estou falando, essa pessoa vai falar, pô, nem todo mundo estava falando a mesma coisa, tinha gente vendo de uma outra maneira, e de repente daqui 50 anos as pessoas vão ver que essa maneira era a maneira correta. Então essa coisa de registrar, né? E o Voegelin, lá no Hitler e os Alemães, ele fala um pouco disso, dessa dificuldade de ter acesso a autos, a registros das aberrações que aconteceram durante o regime nazista. Então, queria que a Ludmila falasse um pouquinho da inspiração do livro, da origem do livro, e também do texto que faz parte, do texto dela, que faz parte do livro. Obrigado, Ludmila. Então, pessoal, a editora EDA está fazendo um trabalho magnífico, né, de publicações que até então nós não tínhamos, né, nesse mercado editorial do direito. E eu também, na qualidade de professora, eu recebo muitas perguntas do tipo, professora, indica livro para a gente, um livro que respalde o que você está falando, livros sem ideologia progressista, a gente precisa eliminar isso. E eu fico com aquela cara assim, meio que, pô, mas o que eu vou indicar para o pessoal? A gente não tem realmente muitas opções, né? Eu lamento, a gente não tem. Então, a editora EDA está fazendo um trabalho magnífico, porque está aceitando e lançando autores que têm essa visão desideologizada do direito. Não é o ideologizado ao contrário, como muitos querem fazer crer. Ah, não, você está lançando a ideologia ao contrário. Não tem nada de ideologia. A gente está lançando aqui o direito como ele é, como as nossas leis e a nossa Constituição dizem que é. Ainda que eu não goste de uma determinada lei, de um determinado dispositivo da Constituição, eu estou aqui para dizer como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Então, sim, é o direito baseado nos fatos e na legislação em vigor, e não um direito baseado em ideias que nós gostaríamos que estivessem em vigor. Então, a EDA está de parabéns, essa iniciativa aí da Cláudia Pelvezan, marido da Cláudia, que é o editor, né, da EDA. E a Cláudia teve essa ideia desse livro, e antes disso, antes da editora EDA, nós tínhamos o Fórum EDA, temos ainda, só não aconteceu esse ano, esse evento lá em Londrina, por causa do coronavírus, porque senão era para ter acontecido. Né? Já aconteceram 2 fóruns de educação, direito e alta cultura, né? Os 2 em Londrina,
e foram um sucesso, assim, são palestras maravilhosas, coisas da alta cultura mesmo, não é só coisa do direito, não. Tem música, tem arte, tem literatura, tem um monte de coisa, não é só educação, não é só direito, não. Por isso que o nome é Fórum Educação, Direito e Alta Cultura. E daí surgiu essa ideia da editora. E a Cláudia, ela teve a ideia do livro, chamou algumas pessoas do mundo jurídico e duas de fora do mundo jurídico, o Morgenstern e o Paulo Briguet, para participar desse projeto, cada um na sua área de atuação, né? O Briguet na parte da literatura aí, ele faz uma comparação dos processos de Brasília com os processos de Moscou. Então, o próprio prefácio do livro é um show à parte, o prefácio é do Paulo Briguet. Então, eu digo, todo mundo pula o prefácio, falei, ele não pula esse. Leiam este prefácio, porque esse prefácio é como se fosse uma alma do livro. Esse prefácio é essencial, não pode pular. Tá? Nem a apresentação da Cláudia, nem o prefácio do livro. Então, ela teve essa ideia, a partir, como o André falou, o André já tinha estudado a questão, ela, de fato, ela teve essa ideia com base no Hitler e os Alemães, de Erich Voegelin. E o Erich Voegelin, ele diz o seguinte no livro dele, inclusive eu aponto no meu artigo um outro trecho do mesmo livro, Hitler e os Alemães, só que cada um focando em um ponto diferente. A Cláudia, ela visualizou no livro do Voegelin que os jovens da Alemanha, mesmo após a queda da social-democracia, após uma década da queda da social-democracia, ainda não sabiam exatamente o que havia acontecido. Olha que loucura. Eles não sabiam exatamente. Aquelas atrocidades do regime de Hitler, eles não sabiam direito o que havia acontecido. Então, olha o problema que nós temos quando a coisa não é devidamente registrada. E o Voegelin percebeu isso e contou isso nesse livro do Hitler dos Alemães. E no meu artigo eu menciono a coisa sobre o enfoque, não dos jovens ou dos cidadãos em geral. Eu foco na questão dos juristas e professores. Por que essas pessoas se calaram naquele momento, não escreveram suficientemente? O Voegelin fala que ele percorreu várias bibliotecas para buscar textos, livros sobre o que havia acontecido, né, durante aquele período, e ele teve muita dificuldade de achar. Então, por sorte, hoje nós sabemos o que aconteceu, mas a coisa poderia ter se perdido se ninguém tivesse escrito. Então, a Cláudia teve essa ideia, acho que nós temos a obrigação, o dever, né, mais que uma mera obrigação, é um dever moral de colocar isso no papel, fazer o devido registro histórico, porque, como o professor lá, ele sempre fala, parem de fazer post de Facebook, textinho de Twitter, né, postagenzinha de Instagram, são coisas efêmeras, são coisas que vão desaparecer amanhã. O livro, não. O livro, ele tem uma capacidade que se assemelha com o que ele chama de agente histórico. Né? Agente histórico, segundo o professor Olavo de Carvalho, é aquele agente que dura séculos e séculos, porque a sua função no mundo foi muito relevante. Como, por exemplo, a Igreja Católica seria um agente histórico institucional. Há agentes históricos também individuais, personalidades, por exemplo, Shakespeare é um agente histórico, é um agente que sobrevive após a sua morte. Ele continua sobrevivendo neste mundo, tá? Mesmo se ele morre, ele continua vivendo. Então, os livros, eles têm uma certa função de servirem como agentes históricos. E com esse registro, a gente consegue deixar marcado de alguma forma para o futuro, depois que a gente morrer, se forem pesquisar o que aconteceu, se botarem na internet, botarem no Google, né, já vai ter Google, né, provavelmente vai ser outra coisa mais lá para frente, vão achar o nosso livro em algum lugar na história. Vai estar registrado em algum lugar o que aconteceu. E uma coisa que chama muita atenção é porque só meia dúzia de juristas, meia dúzia de professores estão falando sobre esse assunto. Por que os professores de direito penal, diante dessas bizarrices jurídicas, não são simplesmente meros equívocos de interpretação,
né, coisa de posicionamento, uma interpretação um pouco mais extensiva, não são equívocos justificáveis, são verdadeiras barbaridades, são princípios basilares do direito penal e do direito processual que foram jogados por terra. Então, a função do professor é dizer para o aluno, olha, eu posso até não saber por que isso está acontecendo, mas isso que está acontecendo não é o nosso direito penal, isso não é o nosso direito processual, isso é o que faria um professor minimamente decente, um professor que tem um compromisso com o ensino e não com a ideologia, não, um professor que não tem medo de expor o que é realmente o direito e por que este inquérito viola os princípios mais basilares do direito. Então, até uma live que eu fiz com o professor Rogério Greco, a gente analisou quais os motivos pelos quais esses professores, esses juristas, estariam calados nesse momento. E a gente chegou a várias categorias, várias respostas possíveis. A primeira delas, o professor Rogério Greco falou, olha, muitos desses juristas frequentam o STF, têm causas em julgamento no STF, frequentam os convescotes, né, os corredores, frequentam a lagosta. Então, tem aquela circulação no STF e, portanto, não tem nenhum interesse material em confrontá-los. Então, essa seria a primeira categoria de pessoas que não teria interesse em revelar, né, ao grande público essas arbitrariedades. A segunda categoria de pessoas seriam aqueles professores, aqueles juristas que nem frequentam o STF, nem tem causa nenhuma circulando lá, mas simplesmente são ideólogos, são doutrinadores que usam da sala de aula para fazer doutrinação política e não para ensinar o que é o dever do professor. Então, como o inquérito do STF, nesse momento, para esse tipo de professor, está sendo conveniente ao seu discurso político, eles acabam fazendo vistas grossas e dão duplos mortais carpados, né, fazem malabarismos para tentar justificar para os seus alunos o que é aquilo. Porque, nesse momento, eu não queria estar no lugar desses professores, porque eu realmente não faço a menor ideia do que eles estão fazendo para justificar essas coisas, já que não é uma questão de interpretação sofisticada, não. São princípios basilares, grotescos, de primeiro período de direito penal, de processo penal, que foram soterrados. Então, eu realmente não faço ideia do que esses professores estão ensinando, né, estão fazendo para justificar esses absurdos. E a terceira categoria de pessoas que deveria estar falando e não está falando, né, dos juristas e professores, a gente acredita que seja por medo mesmo. Né? Pessoas que estão com medo, estão vendo o que está acontecendo, estão vendo que está acontecendo uma censura, uma tentativa de calar os críticos por meio do uso da força estatal, da prisão, mandados de busca e apreensão, coerção, condução coercitiva, enfim, intimação para prestar depoimento, esse tipo de uso da força estatal para a perseguição de críticos. Então, essas são as três categorias de pessoas que eu pensei, né, os motivos pelos quais essas pessoas não estariam falando. Então, um ou outro jurista está começando a se manifestar, e vai ter uma live com umas 7, 8 pessoas, que até o professor Rogério Greco participou antes do lançamento do livro, né, com outros juristas, eu não estava, que até me surpreendeu, porque era uma quantidade razoável de juristas ali envolvidos, né, alguns com umas críticas um pouco mais leves, outros com críticas mais pesadas, como o professor Rogério, e alguns estão começando a aparecer, e eu acredito que a tendência seja aparecer, porque eu realmente não vejo juridicamente nenhuma justificativa. Então, qualquer pessoa que justifique isso juridicamente, a meu ver, daqui a algum tempo vai estar fadado assim, ao ostracismo completo, porque não vai ter como se sustentar nesse meio. Luciano, deixa eu só fazer, voltando, mas nem voltando, porque nem saímos, o Wegelin, no Hitler e os Alemães, ele está falando uma coisa muito interessante, assim, ele está falando muito ali sobre o processo de desnazificação da Alemanha, né? Então é a Alemanha pós-nazista, e o processo é um processo moral também, né? É claro que é um processo histórico, é um processo
jurídico, porque tem lá o Tribunal de Nuremberg, mas é um processo moral também, e o Voegelin lá, ele está investigando quem tem culpa no cartório pelo nazismo, e cartório aí é sem trocadilho com cartório, quem tem culpa no cartório, e quanto de culpa tem, e ele vai falar que essas pessoas que não fizeram nada, elas têm culpa no cartório. Então, assim, é interessante, falando em categorizar pessoas, se a gente pensar nesses juristas que não falam nada, e vocês que estão falando, essa frase é uma frase clichê que é usada por pessoas que não deveriam usar essa frase, mas é aquela coisa, a história vai me julgar e vai mostrar quem tinha razão. Se essa frase se confirmar, e as pessoas daqui 50 anos encontrarem lá no Big Data o livro Inquérito do Fim do Mundo, e falarem, bom, esses juristas aqui, a gente não pode dizer que eles têm, assim, eu não estou aqui, não é demagogia, não. É isso mesmo, extraindo do próprio livro do Voegelin. Esses aqui viram a coisa como ela era, viram que eram, e não apenas quem viu e silenciou, quem viu e não fez nada, tem culpa no cartório. Pelo menos uma culpa moral aí. Né? Talvez não tenha uma culpa jurídica, mas tem uma culpa moral, no caso da desnazificação da Alemanha. E toda essa maioria que viu, que viu e nada fez, ou participou ativamente, enfim, esses têm muita culpa no cartório. Então, assim, o nosso processo não vai ser uma desnazificação, vai ter algum outro nome, mas se isso acontecer lá na frente, e com justiça histórica, as pessoas vão enxergar as coisas dessa maneira. E essa coisa ainda do registro em livro, que se torna um registro histórico, é aquela máxima, a máxima latina, que é muito, muito verdadeira, né? É o verba volant scripta manent, né? As palavras voam ao vento, estou fazendo uma tradução livre aqui, né? As palavras voam ao vento, o que está escrito fica. E nessa nossa era digital aqui, mais do que nunca, o que está escrito fica. Então, tudo isso também serve assim como uma apologia aí do trabalho de todo mundo que escreveu no livro, da editora e da Ludmila aí pela coragem, né? Isso também requer coragem. Às vezes eu fico pensando, já vou passar a bola aqui. Não, pode ir, eu estou concordando. Eu estou concordando. Tem coragem. Às vezes eu falo dos homens lá de cima, né? Às vezes eu fico pensando, não vou escrever isso, não vou falar aquilo, putz, mas e o dinheirinho que eu tô falando não é dinheiro ilícito, pelo amor de Deus, mas e se eu perder meu emprego? É isso que eu tô falando, se eu perder meu emprego e perder dinheiro, e vocês estão aí, ó, mexendo com coisas do altíssimo escalão, dando a cara a tapa e fazendo isso muito bem. Então, acho que fica aí o registro. E todos nós temos coisas a perder. Né? Todos nós temos coisas a perder. Todos nós colocamos a nossa pele em risco, né? Usando aquela expressão do Caleb, né? Botar a pele em risco. Todos nós temos. Então, tanto eu já respondi procedimento disciplinar, Cláudia já respondeu procedimento disciplinar, a gente até conta isso no podcast, no outro podcast que a gente fez outro dia, na live. Ela falou do processo dela, eu falei dos meus, e o tempo inteiro a gente está com essa faca no pescoço, né? A faca apontando, olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão falando, processo disciplinar, a gente tem um cargo e a gente pode perdê-lo. Só que essa é a distinção entre os homens e os meninos, ou as mulheres e as meninas, né? Vamos usar o genérico, os homens e os meninos. Né? Nós temos coisas a perder e nós assumimos esse risco de perder. E aí é que está. A maioria não assume, porque a maioria é covarde. Infelizmente, eu lamento muito, né, se algum ouvinte aí é da área do direito, é professor, é promotor de justiça, é juiz, concorda com tudo que eu estou falando, não está falando nada, assim, eu lamento muito, mas você é um covarde, tá? Eu não sou, você é. Tá? É assim que as coisas funcionam. E desse mal, assim, pelo menos eu não morro, eu durmo com a cabeça no travesseiro, tranquilamente, todos os dias. Assim, vai responder processo administrativo, vai perder o cargo. Dane-se. Para mim, carguinho, essas coisas são coisas menores. Tá? São coisas menores. Eu realmente não me importo
mesmo, tá? Não me importo mesmo, até porque, enfim, não é muito difícil de imaginar que eu fora do meu cargo, sem as limitações que eu tenho, eu seria um problema muito maior, né, evidentemente. Então, também não seria interessante para ninguém me fazer perder o carro. Mas se perder, ótimo, eu vou fazer outras coisas e sem as limitações da magistratura, porque eu acho que tornaria as coisas, inclusive, muito mais interessantes para o nosso lado, tá? Então, é aquela coisa, você se torna um verdadeiro antifrágil quando você deixa de se preocupar com essas questões do mundo. Ah, vou perder meu emprego, vou perder meu carguinho, vou perder o meu Nespresso descafeinado, eu vou perder a minha SUV automática, né, a minha viagem à Disney. Né? Ah, poxa, esse ano eu não vou poder ir no Museu do Louvre. Então, esse tipo de idiotice, isso nem se passa pela minha cabeça. E esse tipo de postura diante da vida, esse tipo de gente não faz a menor ideia do que é. Essas pessoas não têm essa dimensão das coisas. Então, é óbvio que eu vou fazer essas coisas sem nenhum temor, porque o que elas temem perder, eu não temo. Porque tem coisas muito maiores envolvidas que não são deste mundo. Tá? E vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas essas pessoas certamente não entenderam essa minha frase, porque são estúpidas, são ignorantes, enfim, lamento. As coisas que estão em jogo não são deste mundo. E é por isso que eu pouco me importo desse tipo de coisa. Eu só tento agradar uma pessoa. Tá? Vocês certamente estão entendendo o que eu estou dizendo. Sim. Estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, vocês estão entendendo. Só tem um que eu quero agradar. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei se eu falo amém, porque senão parece que você está numa igreja. Amém, amém. Mas só um comentário sobre você estar falando, olha, vai ter pessoas que vão entender, vão ter pessoas que não vão entender. Eu lembro que no lugar que eu trabalhava, tinha pessoas, assim, doutores, mestrandos e tal, e eu lembro que eu estava tendo uma conversinha ali sobre uma historinha, sobre Moisés, os mandamentos e tal, e muitas das pessoas que estavam ali, já com diplomas e, enfim, com seus cargos, não sabiam quem era Moisés. Assim, olha, você não precisa ser nenhuma pessoa inteligente para saber quem é Moisés. A senhoria que mora lá do Piauí, ela sabe quem é Moisés. Mas é incrível isso mesmo, porque as pessoas hoje também, nossa, cheias de diplomas, não sabem. Você não precisa saber, não precisa ter religião, mas é uma coisa assim, principalmente um dos homens que é basilar para a nossa cultura, né? E elas não faziam a mínima noção de quem era o príncipe do Egito. Né? Então, a nossa situação, quer dizer, a situação deles também não está muito boa, né? Acho que não vão entender mesmo. É o tipo de gente que está preocupado com os convescotes chiques do mundo afora. Exatamente. Como vai pagar a prestação da casa própria, né? Como que vai pagar o aniversário do filho na casa de festa tal. A escola chique do filho. A escola, né? Exatamente. Você falou um pouco sobre o seu artigo, Ludmila, pelo menos você falou um pouquinho. A gente queria saber... Uma parte. Qual foi a sua intenção? Não dá spoiler. Não precisa dar spoiler. Não é que nem o pessoal de hoje em dia fala, não conta o final. Quer dizer, qual foi a sua intenção quando você foi escrever o artigo para essa... Ou melhor, acho que um artigo ou um ensaio, não é? Para esse livro, né? Qual foi... vou escrever pensando nisso. O que você estava pensando quando elaborou o ensaio ou o artigo para o livro? Então, o meu artigo ele tem alguns capítulos, cada um tem um objetivo diferente. Tem um capítulo que eu trato de umas questões mais técnicas para explicar quais são os pontos de arbítrio, juridicamente falando, apontando os dispositivos da nossa lei, da nossa Constituição, quais são os pontos de arbítrio existentes neste inquérito. É um trecho mais técnico, porém, eu escrevi de forma tranquila, tá? Sem juridiquês, sem aquela linguagem pedante do direito, para que todo mundo pudesse entender
né, o que está acontecendo. Então, é um artigo jurídico, mas que pode ser lido por qualquer pessoa que queira entender, né, o que está em jogo nesse momento. Então, eu apontei ali 8 violações das nossas normas brasileiras que envolvem esse inquérito. Tá? Apontei de um por um ali, mostrei onde estava errado. Não foi nada difícil fazer isso, como eu falei, foi, né, mais fácil que tomar doce da boca de criança, porque as violações são flagrantes. Tá? A gente não precisa fazer nenhum malabarismo para ficar inventando violação, não. São coisas muito flagrantes, são coisas muito óbvias. Né? Então, foi a coisa mais fácil do mundo foi escrever esse artigo. Tá? Foi a coisa mais fácil do mundo. E um outro artigo, então, nesse artigo, o que eu tinha em mente? Explicar. Né? Olha, onde que está errado? Está errado isso, isso, isso e aquilo. Por isso, isso, isso e aquilo. Está ali, está justificado. Para quem não entendeu onde está errado, eu mostro onde está errado e por quê. E tem uma outra parte do meu artigo em que eu faço uma digressão histórica dos acontecimentos, que, infelizmente, os acontecimentos não cessaram. A gente já tem material já para complementar, né, esses nossos artigos, porque a coisa continua, né? Espero que isso pare em algum momento, mas, por enquanto, ainda não acabou, né? O inquérito ainda está vivo. E eu faço uma digressão histórica, falo dos jornalistas, né, que foram presos, falo do impedimento do acesso dos autos aos advogados, o que é uma coisa muito, muito, muito séria que aconteceu, porque vocês que não são do direito, vocês não sabem como é que funciona. Se eu, por exemplo, na qualidade de juiz, eu nego a um advogado que chega ali no gabinete que quer ver um processo, se eu nego acesso a esse cara, na mesma hora vai aparecer o carinha lá da OAB com broxinho, não sei o que, minhas prerrogativas estão sendo violadas, não sei o que, vai vir televisão, câmera, está violando minhas prerrogativas, é um escândalo. Por que será que os advogados, né, a maioria, ficou calada diante dessa baita violação de prerrogativas? E a OAB? A OAB, depois de muito reclamarem, apareceu ali, até porque eu não tinha mais o que fazer. Né? Aí teve que aparecer e dizer, estão violando, tal, não sei o que, mas tudo muito discreto. Né? Isso aí era para ser feito esse escândalo, que a gente sabe que é feito normalmente, tá? Até muitas vezes com razão, às vezes sem razão, mas muitas vezes com razão, porque muitas vezes não acontece, não. Às vezes é algum problema administrativo, os autos não estavam ali disponíveis ali para ninguém, a secretaria estava mexendo, estava carimbando folha, tal, aí naquele momento não deu para pegar, às vezes não é caso de violação. Mas às vezes é. Nesse caso né? Óbvio que é. E a gente ficou sabendo, pelo Bernardo Kister, que era um dos investigados, ele teve acesso, junto com o advogado dele, ao tal do apenso 70. Tá, desse inquérito. O que é um apenso? Explicar aí para o pessoal que está assistindo, está ouvindo. Apenso é um anexo, tá? Tem um processo com vários anexos, vários apensos. Tá? Então, apenso, anexo. Cada anexo, cada apenso, normalmente, tem em torno de 200 páginas. Então, veja bem, se você tem um apenso 70, isso significa que você tem, no mínimo, outros 69 apensos. Outros 69 anexos. Isso para trás, fora o que tem para frente, para depois dos 70, que a gente não sabe. Aí é ad infinito. A gente não sabe quantos tem para frente. Só que o acesso aos autos, aos advogados, ele deve ser integral. Você não pode dar só um pedacinho do processo para o advogado consultar. Toma só esse pedacinho aqui. Quem é advogado sabe que eu não estou falando mentira. Você tem que dar acesso integral, é do processo inteiro, do início ao fim. Tem 1 milhão de páginas. Dane-se, você vai ter que dar acesso a 1 milhão de páginas. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Nos processos sigilosos, quando tem uma interceptação do telefone está rolando e tal, isso aí, enquanto não acaba a diligência, isso fica totalmente em silêncio. Depois que acaba a diligência, a interceptação já foi feita, aí aquilo ali é juntado no processo, e aí sim, tudo tem que dar vista ao advogado. Quando juntou no processo, acabou. Tá? Aquele processo sigiloso fica ali separado, porque senão você frustra as diligências. Né? Depois que encerrou a diligência, foi feita a interceptação, foi feita a busca e apreensão, não tem mais motivo de deixar aquilo em segredo, aquilo é juntado no processo,
e o advogado tem acesso a tudo. Então, por que motivo os advogados não tiveram acesso a todo o conteúdo do processo, só uma pequeníssima parte chamada apenso 70? E a gente ficou sabendo o que havia nesse apenso 70, porque o Bernardo Kiss e seu advogado tiveram acesso e contaram para a gente, mais ou menos ali por alto, o que havia. Né? Nenhum de nós teve acesso a esse processo, a gente só sabe de ouvir falar por quem teve esse pequeníssimo acesso. E o que ele conta? Ele conta que é um processo repleto de memes, olha só, de memes, hashtags, piadas, críticas. Então, assim, eu não tive acesso, eu estou me baseando no que o Bernardo contou para a gente. Ele viu e contou para a gente o que tinha. Então, a vingar essa percepção dele do que havia nesse apenso 70, se eram memes, piadas, hashtags, né, críticas à atuação do STF, então nós não temos nada, é um nada, né? É um nada que nós temos ali. E até no meu artigo eu faço menção a um belíssimo voto do ministro Alexandre de Moraes em outro processo mais antigo, em que ele faz uma belíssima explanação sobre a liberdade de expressão, em que ele fala expressamente pessoas em cargos de autoridade, em cargos de visibilidade, altas autoridades, altos cargos políticos, essas pessoas estão muito mais sujeitas do que as outras a críticas, a piadas, até mesmo a ridicularizações, porque são pessoas que ostentam uma visibilidade pública muito grande e, consequentemente, suas ações estão sob permanente escrutínio dos eleitores, dos cidadãos em geral. Mas é óbvio que essas pessoas estão mais sujeitas a isso. E esse discurso é do ministro Alexandre de Moraes, que anos depois veio a praticar o exato oposto. Então, o que acontece? Esse inquérito, ele se tornou, na prática, eu não vou dizer que é o objetivo, porque eu não estou na cabeça de nenhum ministro para saber qual foi o objetivo dele, mas o que ele virou na prática, objetivamente falando, por quem está olhando de fora? Simplesmente um instrumento de perseguição aos críticos. E o que é um Estado que aceita que os seus próprios membros, né, que os seus próprios elementos internos persigam seus críticos? Como nós podemos chamar isso? Tá, digam vocês, eu não direi. Eu chamaria de... Só queria dizer que esse podcast aqui é fã incondicional do tribunal que ela está falando, tá? Nós não temos nada a ver com... Aquele tribunal de três letras. Mas falando nele, você sabe que antes da eleição, eu conversei com uma pessoa do meu círculo profissional que é de esquerda. E aí eu meio que, indiretamente, eu quis perguntar para a pessoa assim, e se o Bolsonaro ganhar? O que você vai fazer? Você vai chorar em posição fetal? Você vai pular do precipício, né? Aí a resposta dessa pessoa, ela tá na minha cabeça até hoje, e durante a fala da Ludmilla, ela voltou na minha cabeça essa fala. A pessoa respondeu assim para mim. Talvez eu não esteja dizendo literalmente, mas é quase literal. A pessoa disse assim, não, se o Bolsonaro ganhar, tudo bem, sem problema, eu tô tranquilo, porque quem manda mesmo é o STF. Quem manda mesmo é o tribunal aí, né? E vendo todas essas coisas, né? Vendo tudo isso acontecer, a gente vê uns malabarismos mirabolantes, como a Ludmilla falou, onde, né, o sujeito é juiz, vítima, investigador, acusador, né? Para trazer uma metáfora futebolística, mas não é uma metáfora perfeita, mas é meio que o jogador que ele quer cobrar o escanteio, cabecear e ser o juiz da partida, né? Então, claro que no caso do futebol, fisicamente isso é impossível, né? Evidente, isso que não é uma metáfora perfeita, mas é mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que até para quem tem um conhecimento limitado de direito, isso é até assim razoavelmente perceptível,
Mas o que não é perceptível, e a Ludmilla já aludiu a isso, mas vale a pena a gente registrar, então assim, que tem alguma coisa, então eu digo assim, quem tem um conhecimento básico de direito, consegue, e reflete, consegue perceber que tem alguma coisa errada, né? Talvez não exatamente o que, não consegue apontar os códigos e tal, mas vê que tem alguma coisa errada. E se isso é perceptível para quem tem um conhecimento limitado, óbvio que eles, nas condições que possuem, também veem isso. Então fica no ar, e aí isso é para ficar no ar também, porque na verdade não é nem por não perguntar, é porque não dá para responder, porque como a Ludmilla falou, nenhum de nós está na cabeça dessas pessoas para saber exatamente, ipsis literis, o que está lá. Mas assim, é um baita salto mirabolante, é razoavelmente nítido para quem não tem conhecimento, e para quem tem é totalmente nítido que tem coisa errada. E então, mas por que está sendo feito, né? Então a gente aludiu uma resposta que não pode ser definitiva, que a gente não está na cabeça dos caras, mas o que a gente pode falar é do absurdo da coisa, né? Como a coisa toda é absurda. E aí volta na frase daquela pessoa: não, eu estou tranquilo, porque quem manda mesmo não é o presidente, é aquela outra instituição. E aí, André, vem o livro do Kafka, O Processo. Parece que a gente está no conto do Kafka. Todos nós aqui somos o Joseph K. E o mundo inteiro é o tribunal. O Joseph K. e o processo no meu artigo. Obviamente, não tem como não fazer menção, é algo tão gritante, né? A gente fez um podcast recentemente sobre esse livro, e aí estava o Silvio Grimaldo, eu, a Stephanie Ionesco, o Luciano e eu. E o Silvio falou que o processo não pode, assim, não é que não pode, mas talvez não seja tão interessante ler o processo como uma distopia, do mesmo jeito que a gente lê outros livros. Eu até concordo com ele, mas, bom, enfim, isso é um detalhe para outra discussão. Eu separei um trecho aqui da minha edição, da página 142, em que é dito o seguinte: os documentos do tribunal sobre sobretudo o auto de acusação, permaneciam inacessíveis ao acusado e à sua defesa. Então, assim, não dá, nesse sentido, não dá para falar em distopia, porque ou dá, né? Mas não sei. Mas assim, é literal. Não é nem metafórico, não é simbólico, é literal. O cara do livro que está sendo acusado sem saber do que está sendo acusado, e o absurdo, o que eu falei lá, o absurdo lá atrás da situação. O absurdo do livro se compõe também do fato nem dele e nem da defesa ter acesso aos autos. Onde nós nos enfiamos? Exatamente. Então, só para complementar, antes de passar para a Ludmilla, tem uma cena no livro que ele vai visitar o pintor Titorelli, acho que é o nome dele, Titorelli. Ele conversa com o Titorelli, enfim. Uma hora, ele tem que sair lá do muquifo do Titorelli. Quando ele sai, ele abre a porta, é uma extensão do tribunal. Não dá essa sensação que você fala, pô, acho que eu tô vivendo um conto kafkiano também, né? Porque parece que tudo é uma extensão do tribunal, pelo menos aqui no Brasil. Sua rede social, né? Então. Era só isso. Pegando aí o gancho do que o André falou, sobre essa frase desse seu amigo, né? Que ele falou, não, eu tô tranquilo, porque quem vai decidir no final das contas é o Supremo Tribunal Federal. O seu colega tem total razão. Inclusive, essa questão é o que o Han Lischel, ele chama de juristocracia. E esse livro, né, o Towards Juristocracy, é uma juristocracia, ele está sendo traduzido, adivinha por que editora? Pela EDA. Está traduzindo esse livro, vou fazer o prefácio. E é muito interessante, até porque o Han Lischel, o autor desse livro, é um progressista, mas ele faz toda uma análise da juristocracia em 4 países, né? Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, Israel,
e vai pegando vários julgados de todos eles e analisando as origens e as consequências da juristocracia, que é o que ele chama essa transferência do poder decisório dos cargos eletivos, né, executivo e legislativo, para o poder judiciário. E todas as questões políticas acabam sendo transferidas para a esfera do poder judiciário, isso seria a juristocracia. E no livro ele fala a respeito dessa transferência, muitas vezes ser voluntária dos próprios poderes, ou porque não querem meter a mão em certas cumbucas, meter a mão em certos assuntos que consideram polêmicos. E um ponto que chama muita atenção no livro, que ele explica, e ele exemplifica em vários pontos, é a questão disso sempre acontecer com a anuência do poder hegemônico. Então, o poder hegemônico, né, o que a gente chama de establishment, ele começa a perceber que está perdendo a sua hegemonia, passa a ser interessante para ele transferir esse poder para a Suprema Corte, desde que, evidentemente, essa Suprema Corte, eles conheçam seus membros, conheçam seus posicionamentos e saibam que esses membros não vão se furtar de fazer ativismo em favor do que considerem interessante. Então, aqui no Brasil, a gente está vendo exatamente isso. Embora tenha subido ao poder, né, no caso, o poder executivo, um governante supostamente conservador, digamos assim, um conservador, a gente sabe que o establishment não se compõe exatamente de quem está ocupando o poder executivo, né? Há forças por detrás disso. Nós temos todo aquele establishment cultural, a gente tem a mídia, a gente tem a imprensa, a gente tem os intelectuais orgânicos, a gente tem os professores, as universidades, todo aquele establishment que permanece. Então, o fato de um determinado elemento ter sido catapultado à chefia máxima do Poder Executivo não significa necessariamente que ele tem o poder nas mãos. Então, nesse caso, no Brasil, a gente percebe isso muito claramente, né, que o establishment é o que está por trás ali, são as forças contrárias. E esse establishment, percebendo que perdeu a hegemonia, e evidentemente perdeu, né, ficou muito claro que não há mais aquele monopólio do discurso que havia anteriormente. Hoje em dia, o discurso conservador, ele ganhou muito espaço, e com isso eles entraram em desespero, e para eles passou a ser muito interessante transferir esse poder decisório para a Suprema Corte. É exatamente isso que o Han Richel coloca no livro dele. Quando passa a ser interessante ao poder hegemônico que percebe que está perdendo o poder de fato, ele passa voluntariamente o seu poder à Suprema Corte, porque isso lhe dá um tempo de respiro, digamos assim. Ele vai conseguir respirar por mais algum tempo. E isso está acontecendo aqui no Brasil. A Suprema Corte está endossando esses entendimentos mais progressistas dessa ala que está claramente perdendo a hegemonia do discurso. E isso é muito conveniente, né, Ludmila, porque, digamos que nos poderes legislativo e executivo, claro que a gente sabe dos meandros aí, da política, e quem chega lá e quem não chega, mas assim, os poderes executivo e legislativo, eles têm a perder, né? Sei lá, pelo menos assim, não chega a ser uma coisa de poliana achar que na próxima eleição, né, entre aspas, daqui 4 anos, o cara pode ser limado do poder. Agora, quando você faz essa transferência para o judiciário, com a anuência dos outros poderes, isso assim, é a estratégia dos sonhos, entre aspas, porque não tem saída assim. Existe a possibilidade do impeachment do ministro, mas tem que passar pelo Senado. Aí, se o outro poder é conivente, também a coisa, né, fica mais complicada. Mas, assim, é basicamente o seguinte: o cara chegou lá, ele só sai de lá na idade da aposentadoria. Então, ele tem uma liberalidade que os outros poderes não têm, né? Ele pode fazer
Ele pode fazer, assim, não digo fazer o que ele bem entender, né? Mas, assim, o campo de ação dele é muito grande, muito amplo, e ele não tem que prestar contas, no certo sentido, né? Ou as contas que ele tem que prestar são muito menores que a dos outros poderes. Então, assim, é uma estratégia quase que perfeita, né? Sim, exatamente isso que ele explica. Então, é muito mais fácil você controlar o poder, em vez de você dominar, né, aquelas centenas de legisladores, né, aquelas centenas de deputados, dezenas de senadores, basta você controlar as ideias de 11 pessoas. É muito mais fácil. Então, você consegue ali, por meio da Suprema Corte, né, instaurar a política que você deseja no país, independentemente de quem esteja na chefia do Poder Executivo, independentemente de quem sejam os legisladores naquele momento histórico. Então, de fato, isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Tá? Isso está acontecendo em outros países também. Então, é uma questão de muito difícil resolução. Pessoal, então, o que tem que fazer? Acho que quem tiver resposta para isso tem que ganhar um prêmio. Né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então, ninguém tem uma resposta pronta para isso. Então, a resposta segura no momento. Conforme os ministros progressistas, se não queremos ativismo, nós temos que escolher para o STF ministros que não sejam ativistas. Isso aí me parece uma obviedade. Então, conforme forem se aposentando, vão sendo escolhendo, né, se o presidente da República tiver esse mesmo posicionamento, vai ter muita cautela na hora de escolher, para não escolher um progressista ou escolher um covarde, alguém que vá se curvar ou se render ao establishment em algum momento. Então, essa escolha, no final das contas, pensa bem, acaba sendo do povo mesmo. Porque se é o povo que escolhe o presidente da República e o presidente da República que vai escolher o ministro da STF, então, no final das contas, né, indiretamente falando, é o povo que acabou escolhendo mesmo aquele ministro. Então, né, realmente fazemos votos para que ministros não ativistas passem a integrar a nossa Suprema Corte. Vamos ter algumas aposentadorias aí nos próximos anos. Então, vamos torcer para que isso seja muito bem delineado, para que as escolhas não sejam feitas de forma leviana, né? Que isso seja muito bem estudado pelo senhor presidente da República. Você está mudo aí, Luciano. Nós já estamos chegando nos nossos 10 minutos finais. E eu quero fazer uma pergunta bem simples. Eu, na minha vida, jamais imaginei que um dia estaria falando sobre direito, STF, poder judiciário, todas essas coisas. E é impressionante que não somente eu, como milhares de pessoas estão participando agora, estão tendo esse interesse, pessoas comuns. A gente fala a dona de casa 2.0, que é tia do Zap, que agora ela está ativa, fazendo as coisas. Como é que você vê, Ludmila, esse interesse? Acho que você consegue perceber. O pessoal está mais interessado, quer saber como é que funciona. Alguns anos atrás, ninguém queria saber dessas direitos, um monte de letra, artigo que ninguém entende nada. Mas eu, pelo menos, noto que muitas pessoas que não fizeram um curso, que não entraram na universidade, estão extremamente interessadas, querem saber como funciona o STF, como pode mudar. Inclusive, o próprio pessoal que interage com você lá no Instagram, que eu acompanho lá, você respondendo várias perguntas. A partir disso, você consegue ver assim que realmente o pessoal está mais interessado, está tendo um estudo mais aprofundado do que antes, não é? Você consegue ver uma luz aí no fim do túnel? A gente dá para ir na Paulista e fazer uma brincadeira. Escala a seleção brasileira para as pessoas, escala o STF. Sei não, acho que no momento as pessoas conseguem escalar mais fácil o STF do que a seleção. As pessoas sabem o nome dos ministros. Eu não sei, acho que quem é da seleção? O Neymar? Quem mais?
Eu lembro, velho. Só, né? Agora se você me perguntar do Luiz, eu sei bastante. E olha que eu gosto de futebol. Não, mas não sou aficionado. Mas, assim, eu realmente tô impressionado, não é? Justamente por eu estar conversando sobre isso, justamente por eu também ter interesse por um assunto que há 10 anos eu jamais teria, e vendo também milhares de pessoas em todos os tipos de cargos possíveis, em várias classes sociais, se interessando, querendo saber como funciona, como você mesmo disse, um direito sem ideologia. Né? Você acha que isso tende a crescer? Quais são as suas perspectivas para o futuro do direito brasileiro, por assim dizer? Eu acho que, de fato, isso tende a crescer, sim, já está crescendo. Isso aí eu acho que é um caminho sem volta. O fato é que muitos alunos e muitos professores, muita gente está começando agora a perceber essa movimentação. Isso não era pauta até há poucos anos atrás. Isso não era pauta alguns anos atrás. Ninguém falava disso. Simplesmente as coisas eram despejadas na sua cabeça na faculdade e todo mundo achava aquilo bonito, ninguém discordava, todo mundo aplaudia. Hoje essas coisas estão sendo postas em xeque. Então, princípios, por exemplo, como mutação constitucional, abstativização da coisa julgada, nomes lindos que eram apresentados para a gente na faculdade, eu já estou colocando, peraí, isso aí só tem um nome bonito, mas na prática isso aí tem efeitos extremamente maléficos. Então, eu recebo muitas mensagens de alunos e até mesmo de alguns professores, alguns que ainda estão calados, não sei o quê, mas já me mandam uma mensagenzinha, não, estou te acompanhando aqui, você está falando umas coisas interessantes e tal. Então, o despertar, ele está acontecendo. Né? Eu não sei se a gente vai estar vivo aqui para ver, né, alguma mudança substancial, mas o fato é que a sementinha já foi plantada, né, as penas do travesseiro já foram espalhadas, não tem mais como recolher agora. Então, agora é a guerra cultural mesmo. A gente entrou naquele estado de guerra cultural, né, todo mundo já percebeu. Eu tenho notícia, inclusive, de que alguns professores dão as minhas palestras para os alunos, né, na expectativa de que eles façam críticas severas ao que eu falei, e muitos acabam fazendo para agradar o professor, outros efetivamente acabam sendo influenciados pelo professor, mas outros acabam concordando comigo, ficam caladinhos ali. Então, essa sementinha ela vai sendo plantada. Eu fiz algumas palestras ano passado em algumas faculdades, e uma delas foi muito legal, foi na faculdade de Franca, né, um evento enorme, ali, com 600 pessoas, e teve muita vaia daqueles alunos progressistas e tal, mas muita gente aplaudiu assim efusivamente, muitos alunos ficaram até depois do horário, porque queriam tirar foto, acompanhavam o trabalho na internet. Um deles levou o livro do Olavo na mão, aqui eu estou com o livro do Olavo, não sei o quê. Então, a gente vê que, embora tenha essa ala progressista, sempre vai ter. E, sinceramente, eu também não quero um mundo hegemônico, que só a gente fale, não. Agora, é preciso que a gente tenha seja ouvido, porque antes a gente não tinha sequer representatividade. Agora a gente tem. Então, acabou, de fato, essa hegemonia do discurso. Por isso que eles estão nesse desespero. Então, eu chego nas faculdades, chego vários alunos e querem tirar foto, e acompanham e tudo mais, e concordam com esses posicionamentos, concordam com os professores, muitas vezes falham nessa missão de ensinar, porque estão ali fazendo ideologia, são militantes e não professores. Então, a minha função aqui é mostrar isso. E a gente está sendo bem-sucedido nesse aspecto. Vocês também, Oliver, vocês também fazem esse tipo de trabalho fora do direito. Eu dentro do direito e vocês fora. E isso é muito importante. Então, a gente está no momento em que a nossa liberdade de expressão está totalmente em xeque. Você vê que as pessoas estão com medo de falar. Olha que absurdo, medo de falar. Né? Medo de fazer uma crítica. Crítica, não é? Uma coisa é você praticar uma calúnia, uma injúria, uma difamação no Código Penal. Outra coisa muito diferente é você fazer uma crítica. Então, críticos estão sendo perseguidos. E esse é o problema. É nosso dever mostrar isso, mostrar que isso está acontecendo. As pessoas compreenderem, poderem se defender, se informar e cobrar aquelas autoridades que podem fazer alguma coisa. Tá certo?
Então, vejo muita mudança, né? Lá o meu Instagram, ele, cada dia aumenta mais, é mais gente que aparece, inclusive não só gente do direito. Hoje eu recebi um monte de mensagem do pessoal da arquitetura, do design de interiores, porque eu fiz uns stories a respeito da beleza. Então, eu não trato só de direito lá, eu faço uma coisa bem interdisciplinar. Então, eu insiro elementos metafísicos, então, porque o pessoal fica muito ali preso naquele mundinho do direito, então não lê uma literatura, não sai de fora do direito, não expande o seu imaginário e não consegue entender as outras coisas que acontecem no mundo. Então, ali no meu Instagram, eu boto coisa de beleza, literatura, filosofia. Então, é aquela coisa toda e o pessoal vai chegando e não só o pessoal do direito. Aí, como eu fiz um story sobre a beleza, chegou um monte de gente da arquitetura, tal, recebi mensagem. O pessoal, não, poxa, eu consegui entender um propósito ali na minha função de arquiteto, de designer, achava aquilo ali meio fútil e tal, mas eu passei a enxergar a questão da beleza de uma forma mais metafísica, uma coisa que transcende. Até indiquei uns vídeos até do Ítalo, tal, que ele explica muito bem essa coisa da beleza, da necessidade da beleza, do belo na nossa vida. Até tem quadros na minha casa, tem planta, tem flor, e não é à toa isso, é porque a gente tem necessidade disso. Então, para sair um pouco desse mundinho do direito e ficar bitolado ali com o teu cérebro atrofiado, eu procuro, então, estimular as pessoas a ir buscarem outros horizontes. E isso acaba, evidentemente, interferindo positivamente na tua própria compreensão do direito, do que é o bom, do que é o justo, do que é o belo. Então, essa é a mensagem aí que eu deixo aí para os ouvintes. E a nossa liberdade de expressão está correndo sério risco, mas existem algumas pessoas aqui, né, eu, o Oliver aqui, o André, e uma galera aí que está, né, mostrando, e não nos calaram ainda, né, ainda não nos calaram, então, enquanto não nos calarem, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Exatamente. Antes da sua última pergunta, André, só deixa eu avisar o pessoal que o link para comprar o livro vai estar aqui na descrição, ou nos comentários, certo? E também parabenizar, que eu fiquei muito feliz quando, não lembro, acho que foi a Ludmila que deve ter falado mesmo nas redes sociais, que esgotou, não é? Falei, nossa, cara, que maravilha, eu pensei, esgotou. Isso significa aquilo que eu disse, né? O pessoal está muito interessado mesmo nesse tipo de assunto. O que eu não estou entendendo é, porque se somos robôs, né? Eu não sabia que o robô comprava tanto livro, né? Inteligência artificial, evoluiu. Esgotou a primeira edição e já esgotou a segunda também, tá? Já esgotou a segunda edição. Era isso mesmo que eu ia falar e perguntar, porque na entrevista com a Leda, você já fala que já tinha sido esgotado ali a primeira impressão, provavelmente, né? Então, agora aqui com a gente já foi esgotada a segunda. Ou seja, isso é legal, né? Juntando com a resposta anterior, é assim, a gente pode ver. Eu já vi pessoas interpretando essa coisa agora todo mundo sabe o nome dos ministros, isso é ruim, porque seria melhor se a gente não ficar, mais uma vez com a metáfora futebolística, né? Um bom jogo de futebol é um jogo em que a gente não fica analisando a arbitragem, né? Então, se não, porque aí é sinal que não teve problema e tal. Isso é uma interpretação possível, mas eu acho que uma outra interpretação é que as pessoas estão com sede de entender, com sede de compreender mais, compreender melhor. E aí eu ia falar que um indicativo de tudo isso é justamente a venda do livro, né? Então, assim, a bolha está sendo furada, né? E aí eu abri aqui fact check na hora, tá? Para não dizer que é fake news. Eu li na Amazon. E aí a Amazon é só um critério possível, porque tem as vendas fora da Amazon. Mas o livro Inquérito do Fim do Mundo, na Amazon, ele está, nesse momento aqui agora, é o livro 35 mais vendido do tema História, e é o 35º de História e 78º de Políticas e Ciências Sociais. Para um livro aí, acho que não faz nem um mês ainda que foi lançado, né, se eu não me engano. Acho que não fez nem um mês. E já está aí com 2 impressões esgotadas, bem alocado na Amazon. Ou seja, a bolha está sendo furada. As pessoas estão aí realmente buscando
entender melhor as coisas e buscando esse conhecimento aí fundamentado de verdade, né? Uma última coisa que eu queria falar, se a Ludmila quiser falar mais alguma coisa também, evidentemente está livre. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas interpretam, porque eu fiz lá os podcasts sobre filosofia do direito, né, o Feiglin, o Kelsen e tal. Eu dei uma palestra na Universidade Católica de Santos para o pessoal do direito também, e eu sinto que às vezes as pessoas acham, pelo menos talvez elas tenham achado isso comigo, porque eu não sou do direito, mas elas acham que a gente está criticando, que a gente está, como se a mensagem subliminar do que a gente fala fosse assim, pega e joga fora, e não é isso. A mensagem é para justamente colocar ali, como a Ludmila falou, o absurdo desse inquérito, ela mostrou ali nos dispositivos e no texto da lei. E quando se fala isso, é para que se retorne para isso. Né? Vamos voltar para a normalidade. Não é para jogar tudo fora. Não, é para voltar para a normalidade. Né? Então não é ideologia, não é aqui e ali, e também não é para jogar o direito fora. Né? Eu não sei, nas minhas experiências eu tive um pouco dessa impressão. Parece que é isso que você está querendo dizer. Não, não é isso. É só para a gente colocar o pé no chão. Não, ninguém está querendo jogar o direito fora, e ninguém, mais do que isso, ninguém está querendo fechar a instituição STF. A gente escuta muito isso, esses atos antidemocráticos pregando a extinção do STF. Quem acha que realmente alguém pregou a extinção da instituição STF está dotado de uma burrice monumental, assim, com todo respeito. Ninguém está querendo a extinção da instituição. Nós queremos que ela permaneça, nós queremos ter uma Suprema Corte, né, como todos os países democráticos têm, mas queremos que ela funcione adequadamente. Né? Se um elemento ele está deformado, ele está degenerado, esse elemento ele tem que voltar à normalidade, ou ele tem que ser retirado. Né? Então, assim, o STF tem que funcionar de acordo com a Constituição. E o fato é que não está funcionando. Então, ele está tendo um funcionamento degenerado. E isso precisa ser corrigido. Ninguém quer acabar com o STF. Né? Isso aí é conversa narrativa de quem acredita naquela atos antidemocráticos. Né? A gente só quer que ele funcione adequadamente de acordo com a nossa Constituição. Só isso. Excelente. Então, vamos finalizar aqui a nossa entrevista com a Ludmila Lins Grillo. O seu livro, comprem o livro, está aqui. Vocês toda hora vivem falando para a gente, vocês têm que lançar livro. Ó. Uma amiga nossa lançou, e agora vocês têm que comprar, tem que ajudar. E irão ler. Como ela mesma falou, não é justamente apenas para pessoas do direito. Né? Você também pode ter essa facilidade. Aliás, o Paulo Briguet é um grande cronista, já li muitas coisas dele do passado, então ninguém vai se arrepender. Vai lá, leia, até porque vocês também estão tendo o podcast sobre como ler livros, então não tem desculpa. Vou querer até resumo. Vou cobrar todos vocês aqui do podcast o resumo do livro, certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Primeiro, agradecer aqui o meu amigo André, que foi o que fez todo o contato aí com a Ludmila, trouxe ela aqui novamente para esse humilde podcast. Obrigado, André. Imagina, foi um prazer aí, é sempre ótimo estar aqui. Muito obrigado também, Ludmila, é uma honra novamente recebê-la aqui, muito sucesso, ou melhor, o livro já é um sucesso, já esgotou, eu também conheço a sua pena, porque você já escreveu algumas vezes lá no Senso Comum, e algumas vezes eu coloquei seu artigo lá, então, assim, muito obrigado por ter conversado com a gente, ter esclarecido tudo, e também por ter falado com nossos ouvintes. Eu que agradeço aí pelo convite. Na próxima eu peço música. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.